Boa noite. A indústria seguradora fornece cobertura de risco contra todos os aspectos da vida moderna. É o caso dos acidentes de trabalho. Além de obrigatórios por lei, os seguros de acidentes de trabalho são considerados, após a prevenção, a ferramenta mais adequada para qualquer empresa proteger os seus colaboradores. Em Cabo Verde, desde 1978, existe o SOAT, Seguro Obrigatório de Acidentes de Trabalho. Um seguro cuja legislação está sobre a mesa para atualização e é também o tema do Praça Financeira desta semana. Mas, como é habitual, são as notícias que dão o pontapé de saída. Está a decorrer na cidade da Praia a Semana da Inovação, um evento enquadrado no projeto que visa criar um espaço comum de colaboração e transferência de conhecimentos entre o setor público, instituições de pesquisa e desenvolvimento e o setor privado. Inovação. Esta é a palavra-chave do projeto UPNova Cavo. Projeto este que visa, através da criação de um espaço comum de colaboração e transferência de conhecimento, incrementar e consolidar o ecossistema da inovação em Cabo Verde e aumentar os níveis de desenvolvimento e integração socioeconómico da região ultraperiférica. Bom, o projeto UPNova tem um objetivo fundamental, que é levar a inovação, a desenvolver a inovação nas universidades em prol das empresas. Portanto, nesse projeto vamos identificar quais são os projetos de inovação que as empresas têm e que não têm, sobretudo, competências internas para desenvolver. Vamos buscar essas competências nas universidades e também em todos os centros de investigação e também consultores especialistas nacionais e internacionais, particularmente das Canárias, para apoiar as nossas empresas a desenvolver e implementar projetos de inovação. E essa será, do nosso ponto de vista, um dos grandes projetos no domínio da inovação, com foco nas empresas, que estaremos este ano a avançar com a parceria internacional que já mobilizamos desde o ano passado. É no âmbito do UPNova Cavo que está a decorrer na cidade da Praia a Semana de Inovação. Um evento que conta com uma mesa redonda, palestras, encontros, apresentações de estudos e casos de sucessos. Esta iniciativa pretende colmatar uma lacuna existente no país no que respeita à articulação institucional, de forma que as instituições possam partilhar experiências com finalidade de, em conjunto, desenvolverem projetos inovadores, tendo as universidades como fonte de capacidade para a sua efetivação. A própria essência da universidade já determina como pilar a inovação, porque nós temos três grandes pilares, que são a investigação, o ensino e a extensão universitária. Tanto no ensino como na extensão universitária e na investigação, nós somos obrigados a inovar. E a inovação tem o seu maior alicerce na investigação, é claro. A Semana de Inovação é financiada pela União Europeia e promovida pela Universidade de Las Palmas, Gran Canárias, Fundação Universitária de Las Palmas, UNICEF e ADEI. A falta de literacia financeira pode ter consequências graves na economia familiar e um forte impacto para a estabilidade dos mercados financeiros. Neste sentido, o Banco de Cabo Verde decidiu lançar um questionário para conhecer o nível de literacia financeira no país. Os resultados deste questionário serão utilizados para criar um programa de literacia financeira adequada à realidade cabo-verdiana. Cabo Verde reúne as condições necessárias para prosseguir um desenvolvimento sustentável baseado nos seus produtos e serviços criativos e culturais. Isso segundo o mais recente estudo sobre a economia criativa cabo-verdiana, um estudo que apresenta recomendações para políticas mais eficazes, assim como um quadro de referência para o país. O estudo, apoiado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e pela Organização Mundial do Comércio, foi chefiada pela brasileira Cláudia Souza Leitão, especialista em economia de indústrias criativas. Segundo o relatório de 77 páginas, intitulado Economia Criativa de Cabo Verde, aproveitando a cultura e a criatividade para o desenvolvimento sustentável, o arquipélago reúne as condições necessárias e suficientes para prosseguir um modelo de desenvolvimento sustentável, baseado nos seus produtos e serviços culturais e criativos. O documento aponta a localização geográfica do arquipélago, a enorme diversidade cultural e a vontade política para avançar com uma agenda económica focada em indústrias criativas. Acrescenta que este setor pode bem tornar-se num dos pilares do desenvolvimento económico e social, através de um quadro político bem-sucedido e um plano de ação focado em áreas prioritárias. O estudo também identifica constrangimentos que devem ser enfrentados para garantir o desenvolvimento sustentável de tal economia em Cabo Verde. Estas incluem o acesso limitado ao capital, falta de informação e recursos de tecnologia de comunicação, a falta de oportunidades de educação e formação e os canais de comercialização e distribuição não são suficientes.
Deixa também um conjunto de recomendações, mas a recomendação geral é a formulação de um plano integrado para o desenvolvimento das economias criativas em Cabo Verde. Mesmo cumprindo todas as regras de segurança, os acidentes acontecem. É por isso que em Cabo Verde existem os 2 seguros obrigatórios que visam proteger os interesses dos envolvidos em acidentes, o SOAT e o SORCA. Não sabe o que significam? Explicamos na reportagem que se segue. Enquanto entidade empregadora, as empresas são legalmente responsáveis pela reparação dos acidentes de trabalho que possam ocorrer aos seus colaboradores. O SOAT, Seguro Obrigatório de Acidentes de Trabalho, proporciona a salvaguarda da obrigatoriedade legal da empresa, assumindo a responsabilidade pela reparação dos acidentes de trabalho que venham a verificar-se durante o período em que os empregados estão ao seu serviço. Por isso, por lei, as empresas devem ter os seus trabalhadores segurados. O SOAT garante a transferência das responsabilidades para a seguradora e compreende o direito à reparação de danos corporais em consequência de acidentes de trabalho. Conforme a legislação vigente, o valor a pagar pelo seguro é de 2% do salário seguro para trabalhadores da classe de risco 1 e 6% do salário seguro para trabalhadores da classe de risco 3. Em Cabo Verde, um veículo a motor ou o seu reboque para circularem na via pública têm de estar segurados com o seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, ou SORCA. O valor a pagar pelo seguro depende das características individuais de cada pessoa, idade e anos de carta e também do veículo, peso, cilindrada, tipo de serviço que presta, de acordo com o regulamento da tarifa. O SORCA garante as indemnizações devidas por danos pessoais ou materiais causados a terceiros, bem como às pessoas transportadas no próprio carro, excluindo o condutor e familiares de até 3º grau do mesmo. Neste seguro, não existem capitais mínimos a serem pagos, mas sim capitais máximos. Danos materiais diretamente provocados pelo acidente, máximo 400 mil escudos. Danos corporais, sem limite. O não pagamento de qualquer um destes seguros até a data limite de pagamento determina a não renovação ou a resolução automática do contrato. Tanto no SORCA como no SOAT, em caso de acidente, a seguradora fica responsável pelas prestações em espécie e prestações em dinheiro. Prestações em espécie: assistência médica, farmacêutica, cirúrgica e hospitalar, reabilitação funcional e outras que sejam necessárias e adequadas ao restabelecimento do estado de saúde, da capacidade de trabalho ou ganho do lesado e à sua recuperação para a vida ativa. Prestações em dinheiro: indemnização por incapacidade temporária absoluta ou parcial para o trabalho, pensão vitalícia correspondente à redução na capacidade de trabalho ou de ganho em caso de incapacidade permanente, pensões aos familiares do lesado, despesas de funeral em caso de morte. Para efeitos de cálculo das indemnizações em dinheiro por incapacidade temporária ou permanente e morte, o limite máximo de salário seguro é de 9 mil escudos mensais e 300 escudos diários. O Banco de Cabo Verde é a entidade responsável pela supervisão do setor segurador em Cabo Verde, mas também pela regulamentação e apresentação de propostas de lei. Hoje, para continuarmos a nossa análise deste setor em Cabo Verde, tenho como convidada a doutora Suzy Brito, diretora do Departamento de Supervisão de Instituições Financeiras do Banco de Cabo Verde. Doutora Suzy Brito, seja bem-vinda ao Praça Financeira. Sendo o BCV a entidade que, digamos assim, mede o pulso ao setor segurador nacional, qual o estado de saúde deste setor? Como sabemos, o setor segurador em Cabo Verde é constituído por 2 seguradoras, 3 corretoras de seguros e cerca de 100 mediadoras de seguros. A nível da solidez das instituições, os dados mais recentes que nós temos, dados de dezembro de 2014, embora indicam, digamos, uma queda ligeira em termos dos prémios brutos das seguradoras, nós constatamos que, a nível do setor segurador, podemos dizer que estamos numa situação confortável. Mesmo alguns indicadores, os principais indicadores do sistema, do setor segurador, a questão da margem de solvência e também as provisões técnicas, são 2 indicadores importantes para o setor segurador. Esses indicadores e os dados que nós temos mais recentes indicam para uma situação confortável em termos dos mínimos exigidos às seguradoras. Como avalia a questão dos desafios que se colocam à supervisão deste setor em Cabo Verde? Como sabe, a nível do sistema financeiro internacional, mesmo o setor financeiro como seu todo tem deparado com alguns desafios. Nós em Cabo Verde também não ficamos, digamos, longe desses desafios importantes para o setor financeiro.
Temos alguns desafios em termos da supervisão e da regulamentação. Como sabe, no ano passado foram publicadas 2 novas leis para o sistema financeiro, a Lei de Bases do Sistema Financeiro e a Lei de Atividades e Instituições Financeiras. Estas 2 leis vêm dar maior poder ao Banco Cabo Verde como entidade de regulação e supervisão do setor financeiro, e nós temos também um processo de transição para uma supervisão baseada no risco, onde vamos combinar a supervisão tradicional com, digamos, a supervisão mais focalizada no risco. São esses maiores desafios que nós temos relativamente à supervisão. Neste momento, Dr. Sabite, em Cabo Verde há uma taxa de penetração dos seguros por volta de 1,37%. Exato. O que deixa uma larga margem de evolução neste momento ainda. Sim, e ainda temos uma penetração em termos de seguros muito reduzida comparativamente, digamos, aos países da nossa região, e também há um fato que aqui temos que referir, que digamos, a penetração de seguros tem a ver com a cultura das pessoas fazerem o seguro, não só das suas atividades profissionais, mas também de bens, exatamente, seguro de vida, mas também a nível também do próprio desenvolvimento também socioeconómico do país, também está associado também ao desenvolvimento dos seguros. O BCV também está a cargo do Fundo de Garantia Automóvel. Como é que funciona este fundo? Como disse, é um fundo que é gerido pelo Banco Cabo Verde, no balanço do Banco Cabo Verde, tem autonomia, digamos, financeira, o fundo tem as receitas e tem despesas. Do lado das receitas é bom realçar que as seguradoras comparticipam do lado das receitas, ou seja, o fundo é alimentado por uma contribuição periódica das seguradoras, e do lado das despesas temos todas as despesas e gastos que o fundo faz relativamente a indemnizações que decorrem de acidentes originados por viaturas que não têm o seguro obrigatório. É bom referir que o Fundo de Garantia intervém nos casos em que, digamos, o culpado de um acidente, pode acontecer um acidente, e o culpado não tem o seguro obrigatório. Ou já expirou também. Exatamente, neste caso pode estar expirado ou nunca fez o seguro para a sua viatura. Neste caso, o lesado, há um acidente, só para dar um exemplo, o lesado pode acionar o fundo de garantia. Nos casos digamos, de danos apenas materiais, o fundo de garantia participa ou paga as despesas até 400 mil escudos. Pode haver casos em que o lesado pode ficar inválido, e nesses casos o fundo de garantia pode pagar uma pensão de invalidez, ou há casos mesmo de morte. Nesses casos de morte já o fundo entra também, pode pagar pensões aos familiares e cônjuges, digamos, este da valor pessoa. pago depois será, vamos dizer assim, cobrado ao responsável pelo acidente. Exatamente. O fundo, de acordo com o que está estabelecido na regulamentação, o fundo tem o direito de regresso, ou seja, todas as despesas que paga, digamos, por conta do culpado, depois o fundo vai, digamos, atrás do culpado no sentido de ser ressarcido por essas despesas. Falando na questão do Fundo de Garantia Automóvel, remete-nos também um pouco para a questão do seguro de responsabilidade civil automóvel e também para o seguro obrigatório de acidentes de trabalho, no caso o SORCA e o SOAT. Acredita que são neste momento os dois seguros obrigatórios existentes em Cabo Verde? Acredita que o quadro legal desses dois seguros está adequado à atual realidade do país? Certamente que não, certamente que não. Nós sabemos que os regimes jurídicos desses dois tipos de seguros obrigatórios foram introduzidos em 1978 pela primeira vez. São uma margem de 37 anos. Exatamente. Relativamente ao seguro obrigatório de acidentes de automóvel, o seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, que é o designado pelo SORCA, este teve algumas alterações e a última alteração data de 2003.
Já o seguro de acidentes de trabalho, a última alteração foi em 1987, embora a lei base é de 78, mas houve uma alteração, um aditamento à lei em 1987. Nós aqui temos de separar as duas coisas, são os regimes jurídicos e depois também temos toda a regulamentação acessória, principalmente relativamente às regulamentações acessórias, e nós temos a questão das tarifas, podemos dizer que não estão, digamos, atualizadas ao contexto que, digamos, o país está a viver atualmente, o contexto socioeconómico. Então há necessidade de se introduzir alterações a estas regulamentações. No caso específico do seguro obrigatório de acidentes de trabalho, podemos dizer que está sobre a mesa a sua atualização. Em que ponto, qual é o ponto de situação neste momento? Exato. Relativamente ao seguro obrigatório de acidentes de trabalho, houve um estudo feito por um consultor e também nós internamente no Banco Cabo Verde temos levado a cabo vários trabalhos relativamente a este aspecto, no sentido de introduzirmos atualizações às tarifas e às classes de risco. O seguro obrigatório de acidentes de trabalho tem duas, principalmente em termos de alterações, espera-se alteração em termos das classes de risco, porque nós agora, o seguro estabelece apenas 3 classes de risco simples, digamos, e adequados à realidade que se vivia na altura, em 1978. E então há necessidade de atualizarmos essa tabela em termos de profissões e também em termos de risco, porque os riscos são diferentes, como nós todos sabemos, e de acordo com a evolução da própria sociedade, temos mais profissões, temos riscos diferenciados, daí também essa necessidade de atualização da tabela. A tabela que temos em cima da mesa para ser analisada no âmbito da atualização destas regulamentações já leva em consideração uma tabela também produzida pelo INE, o Instituto Nacional de Estatística, e mesmo o IFP também, e leva em consideração também as recomendações da própria Organização Internacional do Trabalho. Além dessa questão das categorias de risco, há, claro, a questão que muito se fala do valor base definido para as indemnizações também, que serão, creio que, esses dois aspectos mais em cima da mesa para atualização. Exato. Tem a questão do salário seguro, que nós sabemos atualmente o salário seguro é de 9.000 escudos, então há necessidade também de se proceder a uma atualização, mas isso também tem que ser feito com alguma cautela e também todos os intervenientes diretamente e os parceiros também sociais deverão ter, digamos, essa questão em cima da mesa no sentido de propor sugestões e melhorias em termos da nova regulamentação. Era nesse sentido que vinha a minha pergunta seguinte: do que depende a atualização do seguro obrigatório de acidentes de trabalho? Vamos dizer, encontrar um equilíbrio entre todos esses aspectos, porque é um seguro que acaba por tocar, vamos dizer, vários aspectos, vários setores. Podemos até dizer mais do que na questão de ministérios, do setor privado e outros aspectos. Podemos dizer que é preciso encontrar, no fundo, dessa atualização, um equilíbrio entre todos estes aspectos. Exato. Como disse, temos um grupo de trabalho que está a trabalhar na atualização desses diplomas, principalmente o seguro obrigatório de acidentes de trabalho. Vários parceiros estão envolvidos, a Inspeção-Geral do Trabalho, o Ministério do Trabalho também e Solidariedade, mas aí também, devemos fazer um trabalho no sentido de encontrar, como disse, não só um consenso, mas termos também as bases técnicas bem sustentadas e sim propor uma alteração relativamente às tarifas e ao salário seguro, às classes de risco e também mesmo a questão poderá levar também ou não ao aumento do prémio pago relativamente ao SWAT. Uma questão que tem que ser bem ponderada. Para finalizar, doutora Sousa Brito, pergunto-lhe que conselhos deixa a quem pretende adquirir ou subscrever um seguro? Questões que tem que ter em atenção. Exato. Eu destacaria apenas um conselho aqui que tem a ver com a informação, ou seja, a informação é uma peça fundamental quando uma pessoa subscreve um produto financeiro, e sendo que nesse caso um produto de seguros, então é importante que a pessoa, quando vai subscrever uma apólice de seguros, esteja bem, digamos, ciente do que é que vai subscrever, tem que solicitar informações adicionais à seguradora, se houver dúvidas, pedir mais
esclarecimentos, esse seria, digamos, o conselho, ou seja, está enquadrado também na questão da literacia financeira e também no reforço, digamos, da transparência do mercado e de todos os produtos financeiros. Creio que também seria importante conhecerem quais instituições autorizadas a exercer essa função no arquipélago. Exato, nós através do nosso site temos disponível todas as informações das instituições autorizadas a operarem, digamos assim, em Cabo Verde. Para além dessas informações, no site do BCV também constam todas as estatísticas relativamente ao setor financeiro, a evolução do setor e mesmo também relativamente ao setor segurador, as instituições seguradoras, companhias de seguros, publicam as suas contas. Nós temos os sites das duas seguradoras, neste caso, publicam as suas contas com todas as peças necessárias para, digamos, quem estiver a fazer um investimento ou subscrever, digamos, um produto de seguro, ter o máximo de informações necessárias para a tomada de decisão. Doutora Suzy Brito, muito obrigado por ter estado aqui no Praça Financeira. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Quanto a si, caro telespectador, vamos já de seguida para um curto intervalo, mas não se preocupe que voltamos já a seguir com mais pontos de vista sobre o seguro obrigatório de acidentes de trabalho. Nascemos em 1998. Assistimos à transformação de Cabo Verde, ao seu crescimento e nós também crescemos. Em 2005 ganhámos um novo fôlego e focámo-nos num objetivo: contribuir para a competitividade nacional. Desde então criámos soluções e produtos à medida do seu investimento. Apoiámos as empresas, incentivámos os bons negócios, promovemos uma praça financeira atrativa e de excelência, caminhando lado a lado com a economia. Esta é a nossa missão. Bolsa de Valores de Cabo Verde, onde a sua poupança rende. No BEI, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia, aumentamos o número de novos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BEI, o banco de todos, em todos os momentos. Caixa, o banco que combina comigo. Num país de empreendedores, o investimento e o crescimento económico podem transformar os seus sonhos e os sonhos do seu país em realidade. Investa nesse sonho, faça parte da nova realidade de Cabo Verde e subscreva títulos do Tesouro. Ao subscrever obrigações ou bilhetes do Tesouro, está a investir de forma segura, com importantes benefícios fiscais, bons rendimentos periódicos, um bom retorno financeiro de baixo risco. Invista no futuro dos seus e no futuro de Cabo Verde, um país de um querer enorme. Cresça com Cabo Verde. Meu nome é Maria Tavares, é minha vendedeira. Ali no mercado que me está muito feliz. Meio de cor na tierra de nossa terra. Também de produto de nossa terra. A minha é uma mulher de sucesso. Amor, na minha lar tem um banco que te acompanha e te reconhece em trabalho. Novo Banco. As pessoas em primeiro lugar. Começa agora a segunda parte do Praça Financeira. Um erro tremendo. É desta forma que o administrador delegado da INPR classifica uma possível mudança da gestão dos seguros obrigatórios de acidentes de trabalho das seguradoras para o INPS. Um seguro que, segundo Luís Vasconcelos, urge atualizar. O mercado segurador cabo-verdiano sofreu mudanças estruturais, mas ainda há outras a serem levadas a cabo. Esta é a opinião do administrador delegado da INPR, para quem estas mudanças necessárias prendem-se com os dois seguros obrigatórios, mais concretamente com os valores base definidos por lei. Nós temos a legislação do acidente de trabalho de 1978 que limita o plafond seguro a 9 contas. Este problema urge resolver, a lei é boa,
tudo funciona bem em toda a linha deste produto, nós temos uma limitação do salário seguro. Da mesma forma, temos alguma limitação no seguro obrigatório automóvel, que também limita a 400 contos os danos materiais. Isto é, se eu bater no seu carro e se eu lhe provocar um dano superior a 400 contos, a senhora só vai receber da minha seguradora 400 contos e eu vou ter que lhe pagar a diferença. Para Luís Vasconcelos, não são necessárias grandes mudanças, pois a lei do seguro obrigatório de acidentes do trabalho funciona. Tem, no entanto, um único problema. Um problema com grandes consequências, mas que tem uma solução simples. Se eu ganhar 200 contos, a minha empresa, a minha entidade patronal, sou obrigada a assegurar-me 9 contos, através da indústria seguradora. Ora, se me acontecer alguma coisa, imaginando de que eu fico inválido, eu passo a ter direito a uma pensão, não é? E eu vou passar a ter uma pensão de 9 contos, quando o meu salário e o meu nível de rendimento e o meu nível de vida estava formatado para um salário de 200 contos. Esta que é a questão fundamental. E esta que é a questão central. E eu acho que temos que atacar a questão central. E a solução é fácil. É dizer, acabou o plafond, a partir desta data é obrigatório segurar 100% do salário da pessoa. Se for 15 contos, é 15 contos. Se for 100 contos, é 100 contos. Se for 200 contos, é 200 contos. Vai mais longe e diz que o SOAT deve continuar com as seguradoras, pois estas têm uma proteção que o INPS não tem, pois podem recorrer ao mercado ressegurador ou à retrocessão. Nós temos uma proteção em cadeia, em consonância com os montantes, assim cada uma destas faixas da indústria seguradora responde por essa situação. Ao contrário de quem neste momento defende que o SOAT deva ir para o INPS, que seria um erro tremendo. Não há o corpo protetor. O corpo protetor vai ser a minha pensão. Ora, um ano de sinistralidade, e não há madeira aqui para bater, mas se nós tivéssemos o tsunami, seria os fundos de pensão, da minha pensão, da sua e de toda a gente de Cabo Verde que iria pagar aquela situação? Não faz sentido. Como medida complementar ao seguro obrigatório de acidentes de trabalho, as seguradoras oferecem seguros facultativos que cobrem o salário integral dos trabalhadores, ficando ao critério das empresas adquirir ou não este produto. O Inspetor-Geral do Trabalho acredita que ainda este ano será atualizada a legislação do seguro obrigatório de acidentes de trabalho. Uma atualização que, segundo o mesmo, já vem tarde, pois o valor estipulado na lei para as indemnizações tem levado à pobreza as vítimas deste tipo de acidentes. Dados da Inspeção-Geral do Trabalho, em parceria com as seguradoras, indicam que em 2012, no setor formal, registaram-se 288 acidentes de trabalho. Em 2013, este número diminuiu para 194 e em 2014, dados preliminares dão conta de 4 mortes que resultaram deste tipo de acidentes. Estes dados demonstram a importância do seguro obrigatório de acidentes de trabalho, ou SOAT, um seguro cuja legislação já conta com quase 37 anos. Uma legislação com um esquema de funcionamento simples e fácil de se aplicar, mas pois não exige apólice e define um processo de cobrança bem simplificado. São as vantagens desta legislação. Para além de que acaba por aumentar também a cobertura legal aos trabalhadores independentes, fixando um esquema indemnizatório considerado justo para o momento. Agora, a questão que se põe é o esquema indemnizatório fixado por esta legislação é justo ainda neste momento? E eu acredito que não, porque é um valor fixo num valor máximo de 9.000 escudos e, levando em consideração o momento em que se vive em Cabo Verde, é um valor que, sinceramente, leva a vítima do acidente do trabalho à pobreza generalizada, se é que eu posso dizer assim. A própria legislação do SOAT já prevê a atualização do esquema indemnizatório mediante a evolução positiva da economia nacional. Uma atualização que, segundo o Inspetor-Geral do Trabalho, já vem tarde, mas que está a ser trabalhada pelo Ministério do Emprego e o das Finanças. Os dois ministérios juntos já estão num processo de atualização desta legislação. Claro está, para a atualização desta legislação é necessário também envolver as companhias seguradoras e também envolver a representação dos empregadores e dos trabalhadores neste processo. Eu acredito que ainda neste ano possamos ter a atualização desta legislação sobre o seguro obrigatório dos acidentes do trabalho. No ver de João Carvalho, é preciso que se chegue a um valor que não sobrecarregue os empregadores e as seguradoras, mas principalmente que permita à vítima do acidente de trabalho viver condignamente. Além das vantagens para o segurado, esta atualização do valor base das indemnizações poderá resultar numa maior clareza dos próprios dados dos acidentes de trabalho,
e na diminuição de possíveis infrações da lei. Muitos dos trabalhadores vítimas dos acidentes do trabalho acabam por não declarar esse acidente como do trabalho para que possa estar enquadrado na proteção da Previdência Social. Então existe, sim, porque o valor já é maior. Então existe esta falta de informação, este ruído na comunicação. Embora chame atenção para a importância da prevenção, a IGT tem trabalhado numa maior divulgação do seguro obrigatório de acidentes do trabalho. Para quem está interessado em investir em títulos de tesouro, conheça agora o calendário dos leilões que estão previstos no segundo trimestre de 2015, que começa já na próxima semana. Neste segundo trimestre de 2015, estão previstos 10 leilões de títulos do Tesouro, 4 de bilhetes do Tesouro e 6 de obrigações do Tesouro. Estes leilões têm no total um montante indicativo de 3.800 milhões de escudos. Tenha atenção que o calendário indicativo pode ser alterado ou atualizado pela Direção-Geral do Tesouro. O próximo leilão está agendado para quarta-feira, dia 1 de abril, a partir do meio-dia. São 300 mil bilhetes do Tesouro, com o valor nominal de 1.000 escudos e com uma maturidade de 180 dias. A maturidade é a data em que o capital em dívida é pago aos investidores. Atualize-se agora com as cotações do dia e com o calendário de pagamento de juros dos empréstimos obrigacionistas. A Bolsa fechou esta quarta-feira com as ações da Enacol cotadas a 2.800 escudos por ação. As da Sociedade Cabo-Verdiana de Tabaco continuam cotadas a 3.000 escudos por ação. Já as ações da Caixa Económica de Cabo Verde encontram-se agora cotadas a 2.990 escudos por ação, assim como as ações do BCA. Quanto à ordem de compra no mercado secundário, somente a Sociedade Cabo-Verdiana de Tabaco dispõe da melhor ordem de compra, com 100 ações ao preço de 3.040 escudos. No que se refere às ordens de venda, o BCA apresenta a melhor ordem de venda de 145 ações ao preço de 2.990 escudos. Já a Caixa Económica de Cabo Verde, com 4.089 ações ao preço de 3.000 escudos. Por fim, a Enacol registra a melhor ordem de venda, com 100 ações ao preço de 2.500 escudos. Os juros relativos ao segundo cupão das obrigações das séries A e B do empréstimo obrigacionista do Ecobank vencem no último dia do mês de março. Já o quinto cupão das obrigações da série B da ASA, Aeroportos e Segurança Aérea, vence a 13 de abril. A 15 de junho de 2015, vence o 16º cupão das obrigações das séries B e C da Eletra. Esta edição do Praça Financeira chegou ao fim, mas regressamos na próxima semana. O conselho de hoje é adequar os seus investimentos à rentabilidade que deseja e ao risco que está disposto a correr. Tenha um excelente resto de semana.